Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente. Mente o quê, Will? Esqueci, cara. Mentira. Mentiras. Estão mentindo pra Bem-vindo gente. ao Mentiras. Brincadeira, gente. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A. Eu sou o Fio. Antes de mais nada, desculpa minha voz meio fanha, que eu estou corizado, espero que não gripado, mas estou aqui firme e forte, né? A gente tem que trabalhar, né, Will? Mas Não eu já tem? tinha falado pra você, Fio, você não presta atenção nos programas. Toda vez que tem alguém com coriza, com nariz assim, meus olhos começam a lacrimejar. Caramba, você fica emocionado? Como que é? Meus olhos começam a lacrimejar, então você devia ter me avisado. Desculpa, Não, cara. mas Perdão. brincadeiras à parte, dá pra perceber o seguinte, né? Na outra gravação, eu estava recém-operado e estava Pu- aqui. Mano, o E cara. você, gripado, também aqui. Então, pô, nós somos muito trabalhadores. Significa que você tem que dar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente, que vocês estão vendo que a gente vem aqui nem sempre no nosso melhor, né, Phil? Exatamente, na saúde e na doença. Isso aqui é quase um, Exatamente. um casamento, né, Will? Com certeza. Bom, hoje eu vou me aventurar aqui. Eu vou tomar o papel do Will. Literalmente tomei o papel do Will, né, Will? Que você tava aí com o papel. Eu falei, cara, me dá aí, porque hoje sou eu. Então, assim, não esperem nada, tá? Porque quando a gente não espera nada, expectativas não são criadas e frustrações não são realizadas, né? Então, não espere nada do meu desenho, vai ficar horroroso. Já está, porque eu já falei, o artista que é o Will, né? Então, tô tomando seu papel hoje. Mas e aí, Will, como é que você tá, cara? Eu já falei aqui é, do meu estado enfermo. E você, cara, como é que foi a recuperação aí da cirurgia? Você não assistiu o último episódio? O cara simplesmente ele veio aberto aqui para a gravação. E, cara, eu esqueci. Então toda hora eu tava pá, batendo no cara. Eu esqueci a todo momento. Mas e aí, cara, como é que você tá? Como foi a semana? O carnaval? Passou muita coisa aí desde a última gravação, né? Ah, muita coisa, né? Assim, eu passei por uma cirurgia, eu nem detalhei muito naquele dia, mas assim, foi uma questão muito simples, foram três pontinhos ali uma incisão ou uma remoção que eu precisava fazer numa parte da pele das costas, e eu acho que a galera não quer ver isso, né? Nem saber disso. Então, Eu vi e não queria ter estamos visto. estamos recuperados aí, já naquele dia eu já tava bem pra caramba. Phil, mano, a gente tem, né? Aí eu sempre falo isso, todos estão muito já alinhados nesse discurso que nós trabalhamos aqui o Mentiá, nós pensamos no Mentiá com uma ideia do seguinte: no primeiro episódio a gente fala não queremos mais do mesmo. Nós precisamos trazer uma vertente diferente para Pro público, discussão, né? Pra para mesa, discussão. para Uhum. o público. E assim, eu já tinha na cabeça assim que nós conseguiríamos falar de muitas coisas, né? Só que assim, o planeta Terra, ele está nos surpreendendo. Então, assim, cara, tem muita coisa maluca acontecendo. Então, tipo, Tem, cara. é muito difícil você se centralizar e falar, cara, vamos trabalhar esse tema aqui e vamos tentar trazer uma visão, sendo que já tá uma avalanche de outras coisas acontecendo e a gente tem que posicionar de uma forma que seja clara, que seja lúcida, que as pessoas possam parar e pensar. E eu vou te trazer um questionamento, Phil, já pra gente chegar com tudo. É, Você acha que você, nós que estamos aqui, no geral a gente é massa de manobra aí das circunstâncias, a gente acaba se guiando pelas aparências? Por que que a gente é sempre feito de trouxa? Qual que é a situação? É, eu gostei do seu comentário de que o mundo realmente está caótico. Eu acho que quem mais sofre com isso é quem escreve roteiros de filme, quem tem uma ideia para um filme novo, porque todo filme hoje em dia acaba se tornando um documentário, né? Você pode ter a ideia mais louca da vida, que você fala, isso aqui sempre vai acontecer na ficção. Sim. E aí vai lá e acontece um caso Epstein da vida aí, né, a gente começa a ver que não, cara. O mundo às vezes é muito mais pior. Às vezes não, com certeza é muito pior do que qualquer filme de terror ou, sei lá,
filme de drama que a gente pode imaginar. Cara, eu acho que é o seguinte, Will. Se nós somos massa de manobra, eu acho que aí é de forma não intencional. Certo. Porque uma vez que você entende isso, que, pô, cara, você. Vou dar um exemplo. Você tem que pagar 14% de juros ao banco, porque, infelizmente, é absurdo, né? Um negócio que vai render, se você for guardar dinheiro, vai render no máximo 1% ao mês, e você paga 14% de juros ao mês, né? Então, uma coisa assim, bem que você olha e fala, mano, estão me fazendo de otário, e realmente estão. Mas é algo que, infelizmente, a gente não tem como mudar. Tem como mudar, pô, vamos fazer pressão popular, vamos falar com os nossos governantes e... Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Cara, tem muita coisa que a gente não tem o que fazer, né? Então, eu sempre repito nesse podcast, você é o virtuoso da mesa e eu sou o pessimista. Então eu É, me conformo com muita coisa já, cara. Infelizmente, tá? Óbvio que, mano, tem coisas que não dá pra gente se conformar e ficar quieto. A gente tem que reagir mesmo, tem que ir atrás e lutar. Mas injustiça, cara. Injustiça, infelizmente, assim, sempre vai ter. Nunca a gente vai estar satisfeito com porra nenhuma. E nunca as coisas vão ser justas da maneira que não só a gente merece, mas como seria justo pra gente, sim. entende? Então eu acho que é uma é uma ingenuidade, sei lá, às vezes não ingenuidade não é a palavra certa, mas às vezes é uma tolerância necessária, cara. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, isso já era um ponto pra gente refletir aqui, porque assim, você citou, vamos colocar aí um ponto que você citou, que não é que eu não, nós ainda não atingimos um patamar global e universal e mundial de E Deus é impacto, né? amor. Mas a gente, Phil, a gente tá vivenciando, e eu mandei uma imagem pro Phil essa semana. A gente tá vivenciando aquilo que a gente planejou. Era uma imagem de 5 anos atrás, né? Que a gente numa mesa tava Ah, sim, conversando. verdade. E a gente tava falando. O mundo não era tão louco naquela época. Mas a gente tava falando Ah, de e, coisa. e detalhe, a gente tava na pandemia, né? Nós estávamos na pandemia. Nós estávamos conversando e assim, eu criei lá um desenho aí sobre o nosso podcast que a gente tinha idealizado no futuro, né? Isso faz 5 anos, né? E a gente conseguiu startá-lo agora em 2025, né? E aí, o que que eu tava colocando, né? Que nessa conversa a gente tratava de algumas coisas, mas não vinha, não com tanta intensidade como os fatos estão acontecendo agora. Porém, nós estamos aqui e nós temos a obrigação de trabalhar com a razão, com a verdade, com a, Mas aí, né? vamos lá, a verdade. Você falou sobre a verdade. Você entende que hoje em dia a verdade, ela não tem mais o mesmo significado, vamos dizer assim? É, Por quê? sim, Hoje em dia as pessoas estão tão dentro dos mundinhos delas que a verdade virou algo subjetivo. sim, Não que não fosse antes, sim. mas existia um consenso maior sobre o que é verdade. Um exemplo, você tinha medo de você ser burro. Era um medo você ser burro. Hoje em dia as pessoas Hoje são em dia é burras por ótimo. orgulho. Hoje em dia a pessoa chega numa escola, numa universidade, fala que você é um globoloide porque você acredita que a Terra é redonda, e eu sou espertão porque eu acredito que a porra da Terra é plana. Entende? Então, assim, as pessoas falam com orgulho, além do orgulho, o sentimento de eu sei algo que você não sabe. Não, porque você já ouviu falar do Tratado da Antártida? Da Antártica? Já ouviu falar do Tratado da Antártica? Então, assim, coisas absurdas que tem um quê ali de que alguém sofisticado, alguém estudioso falou, eu vou repetir isso aqui e tudo certo. Sim, Isso aqui é a verdade a partir de agora. sim, E se é verdade pra mim, faz sentido ser a verdade do mundo, do sim. universo à minha volta, sabe?
Sim, mas isso que você falou é muito importante, Phil. Primeiro, da subjetividade da verdade. A verdade, ela trabalha num campo agora não, ela não é literal, ela é interpretativa, né? O Duolingo, Aham. enchendo o Só saco. que nós temos que pensar no seguinte: nós temos os fatos também, e nós precisamos nos ater aos fatos. Certo. Como eu falei antes da gente ligar as câmeras, eu tô muito pistola, mano. Por quê? A gente se vê repetindo, e Atenção, corte. o Gui também tá bem Revoltas, pistola. revoltas do Will. Porque é o seguinte, e aí por isso que eu usei esse termo massa de manobra. Você que citou o caso desse velho ridículo que cometeu esses crimes. Que está É, apodrecendo no inferno nesse momento. isso se ele tiver morrido, tá? Exato, Eu vou chegar exato. nesse É ponto verdade, aí. é verdade, é verdade, é É, verdade. porque assim, mano, o que é fato? Vamos lá. Esse caso, ele está, ele está concluído, entre aspas, 2018. Esse fato foi 2018. Daqui a 2 anos, vão fazer 10 anos que esse Exato. cara se churrascou. Entre aspas, tá? Porque tem uns detalhes desse caso que eu vou colocar aqui, e não é porque esse lixo merece, Aham. mas é porque realmente tem uma coisa que me deixa muito bravo, que é o seguinte: esse caso já vai fazer 10 anos. É, teve de repente, um momento que isso morreu. E Aham. agora que estão vazando documentos secretos, o que está acontecendo? A opinião pública está toda voltada para esse caso. E aí, eu sou um ser humano comum. Eu assisto Netflix, Disney Plus e todos esses Esses streamings streams. que Aham. nos custam um dinheiro. Eu pago por eles, entendeu? E aí eu fui procurar um documentário de um outro tema e adivinha qual que era o que tava no top 10 de... O O caso caso Epstein. por quê? Aham. Porque a população, e isso eu me incluo, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, mas a população fica, tipo, ensandecida pra saber quem é o cara, o que que ele fazia, e lá nesse documentário tinha. Só que eu já tinha assistido esse documentário há uns tempos atrás. Por quê? Porque quando eu lembro desse caso lá de 2018, eu lembro que ele tinha muita ligação com figuras públicas, né? Inclusive, uma das figuras públicas ia se tentar a reeleição, e foi meio que nessa época que eu comecei a ver. E aí eu fiquei assim, cara, esse cara é horroroso, mano, que cara horroroso, que porcaria. Só que eu sempre falo, e o Phil ri de mim, que não que eu corroboro, mas eu acho que o mundo ele é governado por uma ordem, mas não é que ele é governado por uma ordem tipo assim. É uma ordem que faz coisas que estão saindo nesses relatórios Agora. agora. Então, por exemplo, rede de chantagens. O que esse cara fazia? Nesse documentário você vai ver. Ele filmava todo mundo em todo lugar, em todo tempo. Pra quê? Para as redes de chantagem. Inclusive, assim, não sei se você ficou sabendo do príncipe que foi preso lá, Fiquei o sim. da E já foi solto, né, esse não, então, verme, né? sim. O que acontece? Quando eu assisti o documentário, olha, isso me deixa muito louco. Quando eu assisti o documentário, tinha as vítimas, elas ganharam voz, ganharam coragem e foram lá e pá, falaram, certo? O que aconteceu? Uma das primeiras vítimas foi a que foi flagrada numa das fotos com esse príncipe Andrew. Entendeu? O nome dela é Virginia Gruff, alguma coisa assim. E ela era bem incisiva. No documentário todo você vai ver ela é incisiva, ela decidida, com vontade de procurar justiça. Agora que esse caso voltou à tona de novo, eu falei, pô, e como que estão as vítimas? Mano, ela se matou. Sim. Aí, assim, tipo assim, você acha que isso é comum? Mano, de repente ela foi lá e se matou. Mano, tipo assim, eu tenho pra mim que ela foi silenciada. Ela foi silenciada, tipo, o jogo do poder, e quando se fala de realeza, política e tal, ele é um jogo perigoso, é um jogo que tá dentro da mídia, tá dentro
política, tá dentro de quase todos os setores do poder. E eu não posso chegar aqui e achar que realmente as coisas acontecem sem nenhum motivo. As Sim, coisas acontecem porque eu vejo que tem mãos ocultas por trás. Um outro exemplo desse caso aí foi no dia que ele se matou. A prisão que ele tava lá era uma prisão de segurança máxima e total. Exatamente no dia que ele se matou, 7 câmeras não pararam de estavam funcionar. funcionando, Então, exatamente. assim, foi o momento propício, perfeito para que acontecesse alguma coisa que eu não sei o que é, o que eu não posso provar, mas que realmente deixa uma lacuna de Sim, suspeita. E tudo isso me faz crer o quê? Que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de briga que a gente vai comprar. E eu não estou falando a nível de eu fui vítima de alguma coisa, eu não vou comprar essa briga. Não, não é sobre isso. É sobre, cara, você vai defender mesmo pessoas que você não conhece, pessoas que estão em tronos de poder que você não faça a menor ideia de quem sejam não é e não sabe por alcançável, que que ela chegou lá. não é nem um pouco alcançável. E você vai entrar em conflito com a sua família, com seus amigos, com as pessoas do o seu dia a dia, para defender uma ideia de uma pessoa que você, assim, realmente não sabe. Exato. E aí eu, por que que eu falo que é muito ruim ser massa de manobra? Porque as informações, elas chegam com o objetivo de movimentar a massa. Não é com o objetivo de informar. Não é com o objetivo de informar. É de movimentar as massas. Pode ter certeza, o problema não é o cara que está na presidência do país XYZ agora, porque o cargo vai sair, vai trocar, Sim. vai vir outro no lugar. O tempo não é, o tempo não é finito, ele continua correndo, vai sair. Esse cara aí já tem uns 80 anos, o Trump, né? Ele deve ter Aham. uns 80 anos, né, Gui? Se você conseguir nos O Gui é o deixar. nosso fact check. Mas sabe o que é, Will? Esse tipo de coisa. É que, cara, eu não tenho esperança de que esse tipo de acontecimento cria uma certa consciência na galera. Porque o que acontece? O primeiro vampiro a sugar quando sai esse tipo de coisa é o vampiro do entretenimento. Então, nossa, saiu o documentário sobre o caso Epstein. E aí Algumas vai todo pessoas mundo olham, assistir. tipo assim, como, meu Deus, nossa, olha só. Tá vendo? Essas coisas existem mesmo e nossa, estou molhadinho agora que eu estou vendo isso acontecendo, coisa que eu só vi em filme e tal, não sei o quê. E o que deveria acontecer é, pô, vamos criar uma consciência aqui de que não é legal uma pessoa ter tanto poder assim. Exatamente. Tipo, porra, uma pessoa tem uma ilha. O cara tinha uma O ilha. cara tem uma ilha. Lá na puta que pariu. Que ele fazia as maiores atrocidades lá. Então, tipo assim, por que que você não para e pensa, cara, será que essa porra não deveria ter alguém ali olhando isso tipo assim, mano, vamos limitar o tanto de poder que uma pessoa pode ter? Porque é aquilo que a gente comentou, e você comentou em outro episódio. Parafraseou Game of Thrones e falou, cara, poder é poder e poder é poder. Entende? Então você vai concentrar tanto poder assim na mão de uma pessoa, sem saber a capacidade do que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Você entende? Então, aí quando começam os papos de, porra, bilionários não deveriam existir, não sei o quê, o, o Ayrton, que tem um Celta 2008, ele se ofende. Ele fala, nossa, olha só o que eles estão falando dos meus, da minha classe, sabe? Da, daqueles que eu chamo de amigos, porque está a um passo de eu chamar de irmãos, sabe? E olha o que um porra desse faz. Que o Epstein era, né? Bilionário, acho que era apelido para essa praga. Porque, assim, bilionário com o que eles declaravam, né? Porque Sim. o que eles não declaram é muito maior, então a gente não consegue mensurar. Então, é o tipo de consciência que deveria se criar na cabeça da galera.
O presidente dos Estados Unidos, ele está envolvido até as cuecas nesse, até as cuecas assim, né? Parece até ironia falar isso, mas até o último pentelho do corpo dele está envolvido nesse caso. O cara foi citado mais de 30 mil vezes nos documentos. E ele está lá falando que agora vai liberar os arquivos sobre os supostos extraterrestres, depois da fala do Obama lá, de que não tem pé nem cabeça aquela fala também do Obama, mas enfim, e tudo certo. Aí, dias antes ele comenta: quer saber? A gente tem que deixar isso daí pra lá. O caso Epstein, né? Sim. Tem que deixar isso pra lá, vamos deixar isso pra lá. Isso não faz o país crescer, não faz. E tem cara defendendo isso. Tem gente defendendo isso. Você Aqui no entende? Brasil. Aqui no Brasil, lá em Chique Chique Bahia, né? O pessoal gosta de ir lá. Então, assim, cara, eu não sei, eu acho que a gente tá vivendo a maior epidemia de burrice da, assim, da humanidade. E eu acho que isso é o que vai acabar, vai potencializar o fim da sociedade como a gente conhece, cara. Então eu não tenho esperança nenhuma. Nossa, eu tô ficando muito feio porque a coriza tá aumentando muito aqui. Acho que alguém tá tentando me silenciar. Então é isso, eu não tenho esperança mais da humanidade, Só cara. pra acrescentar aqui, o Trump se acertou, basicamente, porque ele tem 79 anos, Uau. passou muito perto. E já que você falou da fortuna do Epstein também, ele deixou um patrimônio avaliado em 578 milhões, mais 380 milhões em investimentos. Aí, cara, tá vendo só? Ele era quase um milionário. Então, isso declarado, né? O que ele deixou de, né? Agora sim, cara. Então, aí eu vi uma coisa assim, cara, eu pensava que os bilionários andavam de iate, comiam caviar, não, mas os caras, eles procuram métodos, assim, aterradores, né? Mas o que eu quero pensar aqui, Phil, o que eu quero pensar aqui e colocar pra galera num geral, é, essas coisas, elas não são ocasionais. Elas são, assim, eu acho que elas não começaram agora, esse tipo de situação não começou agora, esse tipo de gente não vende agora. E ela vai se perpetuar. Não adianta assim a gente colocar assim, vamos criar uma mentalidade e vamos combater. Porque você fala o seguinte: mas será que ninguém viu? Será que não sei o que lá? Mano, assiste esse documentário da Netflix. Aham, Você vai ver que quem recebia eles lá eram os políticos da região. exato. Ele tem que chegar num porto e ele chegava sem fiscalização nenhuma. O cara tava com o Bill Clinton. O prefeito da cidade Bateu o presidente. não vai fazer, isso não vai acontecer. Sim. Aí, assim, beleza. Isso só falando dessa época, né? Então, vai prevalecer, vai perpetuar, entendeu? É, Aí o que eu quero colocar? A nossa galera tem que pensar no seguinte: cara, será que eu não tô sendo movido por qualquer informação externa, por qualquer sentimento externo, por qualquer pensamento que não é meu? E aí você Aham. falou uma coisa que é Tem muito uma importante. coisa aqui. O que é importante? Você falou assim, ó, sabe o que é o problema que eu encaro? É o seguinte: as pessoas precisam desenvolver o pensamento crítico. Então, por exemplo, ele escuta que agora vai ser liberado os arquivos dos OVNIs. Não, gente, a gente precisa entender que agora vai ser liberados os arquivos dos OVNIs. Essa ideia nem é dele. Ele Aham. nem pensou isso. Ele escutou e replicou. Ele escuta e replica. E eu sempre, quando eu falo, por exemplo, que eu acredito que as grandes cadeiras do poder elas definem muitas coisas como economia, como política, como saúde, esse tipo de coisa. Eu acredito nessa força, nessa mão invisível. Eu não tô falando porque eu acho que sei lá, tem uma família tal que ela controla o mundo e não sei o que lá. Eu tô falando que o mecanismo ele funciona dessa forma. Por Aham. exemplo, a gente tava falando desse cara. Ele chegava num cais, ele era recebido pelas autoridades ali do local. Quando o primeiro processo que no documentário dele tem
vai pra Miami, de Miami, vai pra escala do Congresso, ele tinha um cara lá do Congresso, o cara barrou, mano. E esse cara depois ele foi nomeado ministro no governo do Trump. Então, como que você vai falar assim que vai ser feita a justiça, sendo que a indicação do cara que está naquela cadeira é do próprio acusado? Exato. Entendeu? E eu estou dizendo assim que aqui no Brasil assim funciona também. É indicação aqui, outra ali, o Aham. cara que julga é o mesmo que as pessoas colocaram. E então eu não estou dizendo assim que o conceito de justiça ele vai prevalecer. Porque o conceito de justiça não vai prevalecer. Vai prevalecer o conceito de interesse. Só que eu, como cidadão crítico e pensante, eu só tenho que fazer uma coisa. Eu não posso me deixar levar por tudo que eu vejo e eu escuto. Sim. Principalmente agora em época de redes sociais. E aí o que acontece? Como os caras não estão no jogo para brincadeira, eles criam uma cortina de fumaça a todo momento Sim. pra galera ficar ali debatendo. Se degladiando, Ah, inclusive, mano, né? assim, é que vocês falaram no negócio da Havaianas, eu já tinha esquecido, mano. Eu não queria nem lembrar disso. Sim. Mas os caras ficaram pegando no pé de uma ou do outro ali por conta do chinelo, por conta de um jogo de linguagem, entendeu? Não, o Uma figura de chinelo, linguagem. o SBT, quando levou lá o Lula, levou o Tarcísio lá pra inauguração do SBT News. Aí os caras parou, não assistiram mais Não, SBT. não, porque assim, a galera não entende, por exemplo, a TV aberta ela é uma concessão do governo. Então pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Papaléguas, o presidente. Eles vão chamar, vão convidar as autoridades, porque se amanhã ou depois entrar um governo aí que é contra a emissora A, B ou C, ele pode tirar a concessão daquela emissora, porque é concessão do governo, não é da emissora, você entende? Claro que eu não sei, aí eu realmente não sei, não acho que seja do dia pra noite, mas pode complicar muito a vida da emissora. Se entra um governo que fala assim, eu vou tirar a Globo do ar. Qual anunciante vai apostar na Globo, um exemplo, né? Na Globo pra anunciar, sendo que a qualquer momento ela pode sair do ar, entendeu? Então, se ele vai fazer ou não, só dele falar já é um problema muito grande para a própria emissora, entendeu? Então, assim, as pessoas, é o que você falou, o desenvolvimento do pensamento crítico. É o que falta, a galera não tem. Acredita em qualquer porcaria que chega, né, no WhatsApp ou qualquer outra rede social. Nem vou entrar no mérito dos vídeos feitos por IA, porque isso aí já, né, já é outro patamar. Mas assim, cara, eu infelizmente não tenho mais esperança de que haverá uma justiça para esses caras aí que no final das contas não vai acabar em pizza. Eu infelizmente acho que vai acabar em pizza. Essa galera ela se blinda muito. A justiça que é aplicada pra mim, pra você e pra maioria da população não é a mesma que chega desses caras. Não é, nunca foi e muito provavelmente nunca vai ser aqui, né? Aqui no Ocidente, aqui no capitalismo. A China é outra parada, tá? Não tô falando, defendendo aqui modelo A, modelo B, tô te dando exemplos para você ir lá e buscar. Vai ver como é que funciona na China. Vai ver como é que funciona na China o empresário que desvia dinheiro lá. Vai ver como que os caras tratam lá. Ah, não, mas é porque a China é uma ditadura. A China é comunista, é uma ditadura e não deve ser seguido. Claro que não deve. Quem fala isso principalmente é os Estados Unidos, onde o presidente está envolvido com caso de pedofilia, caso de tráfico humano e ele continua presidente. Mas lá é o antro da justiça, é a terra da liberdade, é o American Dream. Quem nunca teve, né? De pegar seu carro e sair pela rota 66, ou escutando um rock, sabe? Grand Canyon e Passando pelo Grand Canyon. É o sonho americano de você conseguir tudo, menos gripar e sobreviver. Você pode tudo lá, você não pode pegar uma gripe. Eu já estaria morrendo lá agora. Então, assim, eu acho que a burrice hoje em dia ela tá só sendo direcionada. Então, a pessoa escolhe
o quão burro ela quer ser. E, não, eu quero ser muito burro. Então eu vou defender essa e essa causa aqui. Aí é isso que ela defende interruptamente, né? Estava comentando sobre o carnaval aqui. Você é livre para você fazer a manifestação que você quiser, mas pelo amor de Deus, pelo menos interprete texto corretamente. É o mínimo que você deveria fazer. Qualquer manifestação que você for ter. Você pode se manifestar, não é um problema. Ai, porque. Aí eu tava vendo hoje um vídeo de um pastor de uma igreja que o nome da igreja tem água, água em não é um rio, Excesso. não é um rio, Will. Grandes. Poças Grandes, boa. A igreja com as poças grandes. Falando que deu. Ah, ele comentando que um dia ele chamou a filha dele de gostosa. Falou, nossa, como você tá gostosa, nossa, que sei o que e tal. Que ridículo. E aí ela, não, pai, você é da mamãe. Aí ele foi e deu um beijo nela. O cara contando isso num culto, na igreja. A igreja das Poças Grandes. Você vai entender que igreja que é essa. E contando essa porra naturalmente, Will. Você entende a insanidade? É isso. E o pessoal rindo no fundo. Aí, meu Deus, cara. Que desgraça isso. Aí o cara me completa falando a seguinte frase. Ela, ei, a filha dele, né? Ei, o que você fez? Não sei o que. Aí ele, quando você trouxer o seu namorado aqui pra casa, algum dia, né? Que a menina era menor, tá? Só pra esclarecer, pra ficar pior ainda, né? Eu vou falar pra ele, você não foi o primeiro a beijar ela porque eu já tinha beijado ela. Olha essa porra, Will. Tá gravado. Não, você tá exagerando. Eu tô, na verdade, amenizando aqui. O 3. Vá ver esse vídeo, tá? Pesquisa. Mas aí. Interprete. Igreja com poças grandes aí, que nem o Will ajudou a gente. O Will, não, o Gui ajudou a gente. Pastor falando da filha. Ô, Fio, acontece um negócio assim que é o. Que eu vou. Aí eu vou jogar um pouco do que eu. A gente tá aqui hoje, eu e o Fio. A gente traria nesse episódio uma psicanalista, né? Que a gente tá E, precisando e muito. dá pra ver que a gente tá. Eu acho que vale a pena acrescentar que era um culto especial sobre paternidade. Aí, cara, olha essa. Aí o pai ouvindo isso lá, né? Não, mano, você Um entende? pai. Você entende? Não, Você então. entende? Mas aí Aí, eu quero. aí esse mesmo desgraçado. Desculpa o xingamento, galera, mas hoje. Hoje a Assim, gente tá hoje a bravo, gente tá mano. Cê é revoltado, louco. né? Esse mesmo desgraçado é o primeiro a falar que é contra a educação sexual nas escolas. Porque o que ele entende? Que a educação sexual nas escolas vai proteger o filho dele ou a filha dele mesmo. Não, porque vai ensinar sacanagem na escola. Amigo, hoje em dia com a internet, se seu filho tem uma conta no Twitter, ele já acompanha sacanagem o tempo inteiro. E outra, às vezes você tá fazendo sacanagem com ele e ele só vai descobrir. Então não vê com essa falsa moralidade de que não pode ter aula de sexologia na escola, né? Aula de sacanagem. Meu filho vai pra escola pra aprender sacanagem. Assim, ó, uma coisa que fica bem clara, assim, ó, pra quem nos acompanha é o seguinte: é importante a gente começar a ver o mundo de uma forma real, de uma forma realista e entender que nem tudo é o que parece. A gente, que nem eu tava comentando, a gente traria uma psicanalista e assim, eu tava conversando com ela antes pra gente alinhar uns pontos. E eu estudo muito a parte de psicologia pra eu julgar os outros? Não, pra eu É, entender como eu sim, sou. porque você é crítico. Também, só um pouquinho. Só pra eu entender como eu sou. E aí tem um processo que eu acho bem interessante, que vale a pena frisar, que é algo que vocês podem pesquisar e tentar entender. É uma coisa chamada o processo de individuação. O processo de, Individuação? o processo de individuação.
Ele é um estudo um dos maiores psicanalistas e psicólogos de todos os tempos, que é o Carl Jung, né? Aham. E o processo de individuação é quando o indivíduo ele sai da condição de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a ser senhor da sua vida e ele mesmo conduzir os seus passos. E aí você fala assim, não, mas eu já faço isso. Mano, essa é uma grande mentira. Todos nós somos basicamente espelhos de coisas e fatos que foram acontecendo ao longo das nossas vidas e fatalmente cada um desses fatos são os que nos levam a tomar decisões. Tipo, que molda a gente Só é até. o nosso. Ah, não, mas eu fiz isso de forma consciente. Não, você faz isso de forma subconsciente. É o Aham. subconsciente que nos leva e nos dirige para todos os fatos da nossa vida. Só que aí acontece o processo de individuação, desde que você busque, é claro, não é uma coisa que o cara teve um brilho de iluminação e falou, agora sim eu estou entendendo a verdade. O processo de individuação segundo o estudo de Carl Jung, ele vem depois de um evento chamado catarse. O que é o catarse? É uma coisa Ah, extraordinária para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que ele tem um encontro com a verdade própria e ele começa a trilhar o caminho dele. Inclusive, ele tem uma frase que é uma das que eu mais gosto dele, que fala o seguinte: enquanto o consciente, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, esse dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Ou seja, você vai por caminhos do inconsciente e aí você vai falar: ah, minha vida é uma droga, eu não vivi a vida que eu queria, eu não fiz o que eu fiz, e você vai chamar de destino, mas é o meu perdão. destino, é assim. Não, você foi conduzido pelo seu inconsciente a vida toda. E o que eu falo pra você dessa galera que muitas vezes acompanha Gente. assim pessoas e precisam de um líder espiritual. Eles precisam de alguém para guiá-los de forma inconsciente, porque eles não conseguem se guiar. Eles não conseguem validar suas ações, eles não conseguem validar suas opiniões e aí entendem que nessa figura de substituição paterna, de que ali está um homem que é iluminado por Deus, que tem a palavra da verdade, que não sei o que lá, e assim, na grande maioria dos casos, eu não vou generalizar, mas a grande maioria dos casos são pessoas despreparadas que vão falar frases de efeito e vão te colocar num sistema de aprisionamento mental, emocional, de crenças, enfim. E sabe por quê? Porque esses caras se alimentam de uma coisa também muito importante chamado crenças limitantes. São crenças que limitam as pessoas. Então, assim, existe uma coisa, e aí que eu sempre prezo, que é pelo senso comum. Então, assim, eu tenho uma filha que ela tem 8 anos, né? E jamais eu faria uma coisa dessa. Quando a gente pega uma criança menor, você fala assim, ó, só sua mãe pode te dar beijo na boca. Mas Boa. é um ensinamento primordial, Uhum. entendeu? Que se desenvolve, porque assim, é porque todos os homens do planeta Terra são maus? Não, mas é porque todas as mulheres precisam ser protegidas e elas precisam entender que não dá pra pagar pra ver num mundo como o nosso. Não dá pra pagar pra ver. E aí, esses tipos de exemplos acabam, assim, o cara, por exemplo, ele pode amar a filha dele de uma forma maravilhosa, mas e se no culto dele tem um cara lá que tem um histórico meio estranho, né, e fala, não, tá vendo, se o pastor faz, eu também vou fazer, e aí Exato. chega e chateia a menina. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as coisas. Uhum. E aí, voltando ao Carl Jung, esse processo de individuação, Phil, ele passa pela catarse, que é um evento que faz com que a pessoa tenha um encontro com alguma coisa que leve ela em direção a se reconhecer, e aí ela começa a entender o processo de integração da sombra dela. O que é a sombra, segundo o Jung? Tudo aquilo que eu escondi minha vida toda, tudo que ninguém gosta de mim, nem eu gosto, nas minhas características, eu escondo. E eu finjo que aquele não sou eu. Entendeu? Então, por exemplo, eu sempre tive um problema de timidez muito grande. Então, se É você. sério, cara? Eu tô falando sério.
Ô, louco. Você coloca aquilo ali, mas por que que eu sou tímido? Ah, porque eu não tenho confiança. E aí vem trocentas coisas que te fazem, que alimentam a sua sombra. Só que qual que é o problema? E tudo isso tá no inconsciente? Tá no Aham. inconsciente, mas sabe qual que é o problema? A gente rejeita a nossa sombra. E o segundo Jung, a verdadeira evolução é quando você integra a sua sombra. Você não é desconexo. Você tem que estar integrado com ela. Então, mas isso é aí, assim, você trabalha essa parte sua fazendo terapia, né? É importante Você vai acessar Exatamente. e descobrir que isso existe quando você for atrás, né? Porque de um aí tratamento. você vai entender, e assim, que isso faz parte da psique humana. Entendi. Entendeu? Aham. E o porquê que eu tô entrando nesse tema mais denso? Porque assim, nós vivemos numa sociedade que é dona de tudo, da verdade, dona Sim. do senso comum, do senso crítico e tal. Então, assim, sendo que na verdade, aí volto ao primeiro tema da nossa conversa aqui. Gente, todo mundo tem sido massa de manobra durante anos e anos. Sim. Simplesmente isso. É só você olhar. Cara, acontece um acidente com algum ator famoso ou um cantor. Ele vem a óbito, o que que acontece? As redes sociais dos caras começam a bombar, É. triplicar. Por quê? Porque as pessoas vão tudo atrás. Ah, eu quero ver como que ele era. Eu vou dar um outro exemplo, que aí é também dentro de uma coisa bem podre que aconteceu essa semana. Teve o caso de injúria racial no Contra o jogo Vini, né? do Aham. Benfica, que o jogador, né, ele tampa a boca e, E né, chama segundo, ele. segundo Aham, sim. o que consta, ele chama mono, tal. O que acontece? O cara ganhou, acho que, vários seguidores no Instagram. É, o que eu quero colocar Não aqui? só. E aí é engraçado, porque. Engraçado, né? É só jargão, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Luizão, que era um cara, um ídolo do Benfica, ele começou a sofrer hate também, né? Da própria torcida do Benfica. O Sim, cara é ídolo, tipo, blindado, o cara, sabe, ganhou ganhou vários títulos, títulos e tal. Ele condecorado, né? começou a ser atacado porque ele defendeu o Vini Júnior. E o Benfica, a página oficial do Benfica, postou lá no Twitter, falou: Não, estamos com você. O argentino racista lá, que eu nem sei o nome desse porra. Assim, né? Que é uma coisa que é inacreditável que exista ainda hoje esse problema dentro do futebol, né? Futebol europeu, a gente sabe que, cara, é muito mais difícil disso acabar por lá. Mas aqui na América Latina tem muito, né? Porque aconteceu na Europa, mas foram dois latinos que estavam lá, né? O Vini Júnior, brasileiro, e como é o nome dele? Eu não... Ah, é palestri, alguma coisa. o Pales alguma Rato coisa. argentino, vamos falar assim. E aí aí você vê pô, o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, deu uma declaração horrorosa no jogo contra o time da Argentina lá, que eu não sei quem é que é. Lanús. Lanús. Falando que, cara, o cara branco, o cara é branco, falou que, ai, nossa, Sempre fui bem tratado. sempre fui. Ah, esse caso do Vini Júnior aí, ai, É nossa, um caso isolado. realmente, o caso isolado. Eu sempre fui bem tratado aqui na Argentina. Eu acho que esse caso isolado não reflete o que é. Sabe, tipo assim, cara, se olha, porra, pega o celular, trava ele, olha pra você e fala, mano, você é branco. A situação de racismo contra um cara que. Eu não sei se eles chegaram a jogar junto na seleção. O... O Vini e o. Não, 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 né? não, Mas não. enfim, o cara do seu país sofrendo racismo fora, você era um dos primeiros a ter que defender, você é técnico, sabe? E você trouxe a porcaria da situação pra você. Um cara branco que nunca vai sofrer racismo na vida. E lá na porra da Argentina ainda, na casa dos caras. Onde inclusive, Will, está tendo dois movimentos por lá. Primeiro, que é o movimento. Estão em quase uma guerra civil lá por conta dos direitos trabalhistas que estão sendo usurpados dos trabalhadores, né? E aí, amigão, é foda porque se colocou esse louco no poder, o cara se propôs a fazer isso, né? Então ele, ele tá fazendo o que ele se propôs a fazer, infelizmente.
E por outro lado, Will, não sei se você viu as notícias recentes, alguns argentinos estão fazendo uma campanha de, olha só, de desincentivo dos argentinos virem para o Brasil passar férias, boicote ao turismo no Brasil. Ah, sim. E obviamente o brasileiro, como sempre, o brasileiro apesar de todas as contradições, é maravilhoso, né? Os brasileiros aderiram a isso. Falaram, por favor, não venham mesmo. Por favor, não venham mesmo. Não... Por quê? A alegação deles é o seguinte: não vá ao Brasil porque lá no Brasil eles prendem racistas. Né? Teve o caso da mulher que foi racista lá no, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano. Foi presa, acho que está presa ainda. Ela tá em domiciliar com Domiciliar, né? tornozeleira. E lá na Argentina, a história tá sendo de que ela foi assediada no restaurante. E na cabeça deles, logo, não sei se aconteceu isso mesmo, pelo que eu entendi, não. Assim, o vídeo que começou a circular na época do ocorrido não mostrava isso. Mas na cabeça deles, faz sentido você ser racista caso alguém faça alguma coisa contra você. Né? Faz todo sentido. Então a campanha que eles estão fazendo lá, que será do Brasil agora sem o valorizado peso argentino, eu não sei o que vai ser do Brasil, realmente eu estou muito preocupado. Mas se for para você não vir ser racista aqui, por favor, não venha. No viene, não sei se é assim que fala. No, no, no Brasil. Don't come here. Yeah, don't go to Brazil. Se você for um racista de bosta, a gente não precisa disso aqui. A gente já tem os nossos, já que a gente tá combatendo. Então, se for pra argentino vir pra ser racista, não venha mesmo, tá? E aí eu perdi. Ah, tá, a gente tava falando do Vini Júnior, né? E aí é uma situação que. Porra, o Mbappé foi grandão, cara. Mbappé, você viu? Sim, eu tava assistindo esse jogo, eu tava assistindo. Não, grandão. O cara protegeu o Vini. A porra do técnico do Real Madrid, sabe, agiu também de uma forma. Nossa, pra que comemorar dessa forma? Meu amigo, mano, vai ver o goleiro argentino, a forma que esse palhaço ele reage todas as vezes que tem algum amistoso, algum jogo contra a Argentina. Cara, o cara é sujo num nível assim, sinistro. Aí o Vini Júnior é o problema, a comemoração é o problema. Não era pra gente estar falando do racismo que era o problema. Realmente o técnico do Real Madrid achou um problema, Não, foi o a técnico do comemoração. Benfica. Foi o técnico do Benfica, o Mourinho. Foi do Benfica, certeza? Porque o Real Madrid é o time do Vini Júnior, então ele fez o gol. Não, sim, mas quem falou. Quem falou com o Vini depois falou assim, pô, você não precisava ter comemorado assim. Ah, ele falou isso. Aí. Falou isso. Não, ele não tô falando que ele acobertou o caso. Mas ele ter questionado que, tipo assim, porra, você não precisava ter comemorado dessa forma, tipo, foi meio zoado, entendeu? Sim, Tipo, sim. enfim, é foda. Mas assim, ó, é o que eu coloco, o Phil. A gente. Nós estamos falando aqui de um. Eu acho que eu já tinha comentado um tempo que a história da humanidade talvez ela se baseie em 40 mil anos, alguma coisa assim. Eu já se alguém tiver uma fonte 200 mil oficial. anos. Não, da humanidade. 200 mil anos. 200 mil anos de seres do Homo humanos. sapiens, dos 200 Tá, mil vamos anos. colocar de sociedade, assim. Vai. Sociedade? Vamos Tá. colocar aí. Aham. Vamos falar da Bíblia, né? De Adão pra cá. 5 mil anos, então. Pode reduzir para 5 mil anos. Mas aí, vamos colocar que nós somos ainda muito Quanto que tá o calendário judaico aí? Vê aí. muito inexperientes no campo de vista enquanto sociedade. E aí nós também estamos falando que são 8 bilhões de pessoas. Exato. 8 bilhões. Então, assim, é importante a gente pensar numa coisa. Nós não estamos numa utopia. O que é uma utopia? É um lugar onde tudo funciona da forma mais linda, mais A China tranquila, mais top de todas, brincando, sabe? eu Onde sei. que não Acho existem que tá pessoas sim, mas ruins, não onde sei. não existem pessoas, né? Ah, sim, Até é. porque aí eu vou falar um pouco de filosofia. O que é o mal? Se eu for trabalhar dentro do conceito do que é luz e trevas, as trevas são ausências da luz.
e o mal é a ausência do bem. Aham. Vamos pensar assim. Então nós vivemos num mundo em que os desafios eles estão aí. Não adianta a gente falar que não existe, porque eu vou dar um outro exemplo para você. Quando eu caí na real, você já ouviu falar do caso Madeleine McCann? Madalena Madeleine McCain. McCann é uma criança desaparecida. Ah, sim, Uma sim. menina Aham. britânica desaparecida. Sim. Acho que essa menina sumiu. E aí, agora eu vou precisar do Gui. Acho que foi em 2008. 2008, se eu não me engano, foi 2008. 2008. Vê aí, Gui. 2008. Eu acho que foi 2008 mesmo. Madeleine McCann. Ela. Tipo a Isso. batata frita? McCann. Achei. Deixa eu ver. 2007. 2007. 2007. Ó, 2007. em 2007 eu estava saindo do ensino médio. Eu tinha terminado a Aham. escola. Foi o meu último ano na escola, 2007. Isso já dá pra vocês entenderem mais ou menos aí que eu já tô na casa daqueles anos lá, quase. Eu iria fazer esse feito 8 anos depois. Só pra vocês saberem a diferença. Tô brincando, A obviamente. menina desapareceu nessa época. Ela tinha 4 anos, mano. Esse é um caso que fica. Eu fico assim, toda hora, toda vez que eu penso. Você conhece esse caso na íntegra? Na íntegra não, mas eu já ouvi falar, Só vou sim. dar um brief pra você. Os pais dessa menina, eles moram no Reino Unido e foram passar férias nos Algarves, em Portugal. É, segundo os costumes de alguns países europeus, quando os pais iam para algum lugar que fosse fechado, por exemplo, um restaurante, alguma coisa, eles deixavam os carrinhos dos bebês para fora. Isso era um costume. Segundo eu olhei assim por cima, na Noruega eles faziam muito isso, né? Esses caras, eles fizeram basicamente o mesmo, só que foi diferente. Eles foram jantar e eles deixaram 3 crianças no quarto dentro do hotel. Aham. Nós estamos falando de 2007. Quando eles voltaram lá, eles tinham acho que 2 gêmeos e a Madeleine. Os 2 gêmeos eram mais novos que ela. E ela tinha sumido. E até hoje, 2026, ela não se sabe onde essa menina tá. E aí, assim, eu não conhecia esse caso, né? Porque era de 2007 e tal. E aí, quando me comentaram, eu fui atrás, fui ver, fui entender um pouco. Ah, mano, eu não devia ter visto, mano. Aham. Porque, assim, os caras fazem um estudo baseado na rede de tráfico de crianças. Mano, assim, e não é, assim, eu vou usar um exemplo chulo. Não é os traficantes, tipo assim, de droga que trafica criança. Mano, é instituto que tem muito dinheiro, galera de poder, tipo, de política. Então, assim, eu não tô falando. Eu só tô dizendo o seguinte: os caras criaram aquele filme lá, O Som da Liberdade, e. Mano, foram massacrados com notícias, colocando colocando em descrédito a obra, entendeu? Porque ela aborda esse tema, Sim. entendeu? Então, assim, esse caso, Madeleine McCann, ela não foi localizada até os dias de hoje. Então, assim, o que eu quero falar? Quando eu vi essa notícia, quando eu vi esse documentário, tem um fato lá que um investigador particular pegou pra analisar. Ele falou que foi a pior coisa que ele fez na vida dele, porque ele foi puxando a fundo tráfico infantil, rápido Sim. de crianças, ele falou que ele se arrepende de ter feito isso. Então, É essa é a horrível. realidade do mundo que nós Sim, estamos. sim. Essa é a realidade que crianças valem dinheiro, órgãos valem dinheiro, e isso não é um conto de ficção, entendeu? Essa é a realidade. Tanto é que existem Acontece, tá acontecendo agora. Exatamente. Existe nesse documentário as uniões, as federações, as organizações que cuidam de rapto de crianças e tal. Então, assim, tem caras que estão nessa aí há muito tempo e tal. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse nosso mundo tem, infelizmente, discriminação racial, Sim. discriminação etária, discriminação social, entendeu? Então, assim, muitas coisas elas estão dentro desse pacote.
O que que a gente vai fazer? Vai entender que aqui é uma droga e só um meteoro salva? Não, a gente tem que criar a nossa realidade. Eu acredito muito nisso, que eu sou o criador da minha realidade, eu crio a minha realidade. Então, nas pessoas que eu convivo, eu tento trabalhar em cima do amor, em cima da amizade, em cima da dedicação. É o que eu posso fazer. E isso eu não tô falando que alguém me ensinou. Ninguém me ensinou é, em algum centro que, nossa, regenera as pessoas. Não, eu tive um encontro com a minha consciência. Sim. Foi eu percebendo que, assim, cara, se eu tratar. Porque eu já fui de denominações que se o cara saísse de lá, ele parava de ser meu amigo, porque tinha aquela história. Fulano é do mundo, Exato. fulano é do mundo, fulano é do mundo. Aham. E assim, é a grande idiotice de todas, porque todos É nós. engraçado porque vem de um lugar que não deveria segregar, né? Deveria unir, né? Mas aí, ô Fio, vou te falar uma coisa. Depois que eu comentei pro Fio aqui nos bastidores sobre o véu de Maia. É uma mitologia que fala que existe um véu que cega todo mundo da verdade. Quando esse véu cai, você começa a enxergar a verdade. Depois que eu entendi determinadas verdades, você entende que tudo funciona dentro de uma coisa chamada indústria, business. Sim. Entendeu? Eu fui estudar essa semana, inclusive, duas coisas: astronomia e astrologia. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas, mano, a astrologia é uma grande mentira. Mano, é uma grande mentira. Não, porque a minha constelação tá cá. Só vamos colocar o seguinte: as constelações a gente fala da perspectiva da Terra, Aham. entendeu? As estrelas estão todas espalhadas, algumas nem existem, tipo, elas já sumiram, mas o cara tá pensando naquele estudo dos babilônicos, Aham. que foram os caras que estudaram a astrologia. Começou lá. Porque é importante que se fale, a astronomia que a gente conhece hoje, uma matéria científica, ela começou na astrologia. Só que a astrologia se fixou como uma religião de adivinhação. Aham. Não é uma religião, um ponto de adivinhação, de definir futuro, que não sei o que lá. Tanto é que quando eles criam, né, aqueles 12 símbolos, que é zodíaco, que é zo, animal, díac, local. Local de animais. Que Aham. aí tem as 12 constelações. Quando os caras criaram isso, depois foram fazendo estudos ali e vendo que aquelas informações para astrologia já não fazia sentido. Não Mas já tinha, batia, né? mas já tinha um mercado, entendeu? Estabelecido. Um mercado que fazia adivinhações, um mercado que fazia previsões, que fazia o mapa das pessoas e ele está estabelecido até os dias de hoje. Aham. Então, assim, e aí é que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é que eu não tenho uma bolinha aqui para explicar. A forma que a Terra gira já nem respeita mais essas primeiras marcações dos babilônicos E lá outra, se atrás. você estiver no hemisfério sul, as constelações vão ser Não, diferentes. exatamente. Então, assim, só que a astrologia nunca Aham. mudou. Por quê? Sim. Porque se determinou como um bagulho, um negócio de business, entendeu? Aham. Hoje, com essa era das redes sociais, tem muito por aí. Cara, eu vou falar pra você, eu não tenho problema com a astrologia, eu acho interessante quem gosta. Sim. É porque é engraçado, porque geralmente quem gosta, quem acredita na astrologia, essa pessoa é muito empenhada, né? Tipo, ela, cara, não, ela quer fazer seu mapa astral, ela quer mostrar. E, tipo assim, é o que você falou, né? Não chega a ser uma religião, Não. eu acho que é uma coisa bem. Não tão nociva. É engraçado, tem um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos que eles estão num julgamento, aí o cara que tá sendo julgado matou alguém. Não sei se foi a esposa, não sei, matou alguém. Aí o advogado usa como argumento e fala, seu juiz, então, meu cliente matou. Mas qual que é o signo dele? Capricórnio. Aí o juiz, não, sabe? Fala, não, não. Agora, deixa eu te falar, juiz. Sabe qual que é o signo da vítima? Áries. Nossa, meu Deus. Capricórnio com Áries. Não bate, não dá mesmo. Porque os dois eternos. Sabe qual é o ascendente da vítima? Áries. É Áries sobre Áries, juiz.
Não, meu Deus do céu, não pode ser. Então assista, é não sei o nome do. Acho que é horóscopo o nome do episódio dessa sketch deles, mas é maravilhosa. Desculpa, você Não, cortei você aí, sua conclusão. não, tá, a gente tá Eu num queria trazer uma podcast. notícia, A gente só tá que a num notícia não tem podcast. nada a ver com, com o assunto que a gente tá falando. Não, bora aí, lê aí. Cara, essa semana, a gente tá gravando isso na semana do dia 20 de fevereiro, tá? Sim. Hoje é 22, inclusive, né? Não, hoje é dia 20, exatamente. Hoje é 20, exatamente, desculpem. Ou é 22? 22, tô brincando. Você viu que a Globo, ela foi ela está sendo processada pelo Ministério Público e você não sabe o motivo. O motivo é o motivo mais inusitado possível, cara. Como que você fala? Recorde ou recorde? Ah, pera aí, eu acho que eu vi isso Você aí, viu isso hein? daí? É. Se você bater um recorde, é recorde, né? Então, a pessoa que com certeza é extremamente desocupada, que foi atrás do Ministério Público para processar isso, ela bate o pé que é recorde. Não se pode falar recorde. E recentemente, para você que não está acompanhando, está tendo as Olimpíadas de Inverno, né? E aí eles noticiam várias vezes, fulano bateu o novo recorde. E aí o cara vai lá e fala que, segundo a VOLP, que é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o recorde deve ser pronunciado como paroxítona. Então, você não tem Paroxítona. paros, é isso, gente, paroxítona. Significa que a sílaba tônica é cor e não recorde, né? Como Então é se é recorde. isso. Então é recorde da forma, assim, se a gente for falar da forma culta do português, se fala recorde. E a multa, Will, ela. Cara, isso é absurdo, né? Sabe qual que é a indenização mínima que o cara tá pedindo? 1 Chuta. milhão, vai. Chuta aqui. 5 milhões. 10 milhões de reais. Porque a Globo feriu a língua portuguesa. Entendeu? É. O que você tem a dizer sobre isso? Pelo amor de Deus. O cara é um esportista e eu tenho que falar certo, se ele processar, eu vou pra cadeia, né? Não, o cara é só uma E- pessoa Ele não acha. muito ocupada. Ele viu lá, mano, ele tá. Então ele tá defendendo a honra da língua portuguesa. Exato. Mano, na boa, esse cara sim deveria ser preso. Preso Assim, por não ser que chato. eu não nutro muita simpatia pela Globo, assim. Sim, sim, sim. Na verdade, as televisões, assim, eu geralmente não assisto muito, assim. Tem que se lascar mesmo, né? Mas sinceramente é uma besteira crônica, né? É uma Sim. coisa sem sentido nenhum. É porque assim, ó. é, Tá, quem foi ofendido? Não, Exato, eu exatamente. preciso. Não, o cara vai perder. Não vai ter um Não, juiz que vai olhar e falar mas, assim, por pô, não, exemplo, ó, realmente, tem olha o uma. dano que essa pessoa causou. Eu não sou o Dr. Alan, que esteve aqui em outra Exato, pô, a ocasião, gente mas podia ele falou o perguntar pra ele, passa seguinte: um zap pra ele aí. não há crime sem lei anterior que o defina. Aham. Isso aqui eu já aprendi. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá, qual foi o crime aí que foi cometido? Tem alguma lei que defina, que tipifique? Pois Entendeu? é. Cara, é bizarro. O cara vai perder, não tem argumento aí pra segurar essa possível ofensa à língua portuguesa. Cara, outra notícia que eu ia trazer aqui pra gente comentar é o Trump e os ETs, mas aí a gente já acabou meio que falando sobre isso. O resumo cara, é uma cortina de fumaça pra não ser investigado, Mas não você tocarem acredita nos mais no ETs? assunto. Isso aí é bom. Pra não tocarem mais no assunto Epstein, né? E Trump. Cara, eu acredito que exista vida fora da Terra. Eu sou um pouco mais cético em relação à vida inteligente. Inclusive, recentemente eu reassisti
aquela série O Problema dos Três Corpos. Você já assistiu essa série, Will? Não. Não? É muito bom. É baseada no livro. Um livro bem antigo, inclusive, não sei de quando que é. Que é O Problema dos Três Corpos, também o nome do livro. E, cara, ó, se você quer ver, eu vou falar, vou contar spoiler aqui agora. Vou dar um resumo da série, na verdade. É basicamente a humanidade tá tendo um experimento lá na. Não sei se é na China ou na Mongólia, acho que é na Mongólia. Mas é nos anos da revolução que teve lá na China e tal. Então o Partido Comunista Chinês ele está investindo num programa de comunicação espacial. Não só a China está fazendo isso, mas várias potências estão fazendo isso. Certo. E aí eles têm uma antena enorme lá. Aí acontece algumas coisas, não vou entrar aqui no desenvolvimento dos personagens, mas a personagem que até então a gente achava que era a principal, ela é uma cientista. O pai dela era físico, ela é física também. Aí aconteceu algumas coisas lá que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas ela descobre que, cara, a gente tá mandando aqui milhares e milhares de sinais por uma antena poderosíssima lá que eles têm. Certo. Ela descobre que se ela mirar no sol, eles conseguem amplificar ainda mais esse sinal que eles estão enviando para quem quer que esteja lá fora Captar e captar. vir aqui nos salvar. E aí ela faz isso. E aí eles recebem uma resposta. Só que quando eles recebem uma resposta, a resposta vem o seguinte: por favor, não responda a essa mensagem. Eu sou um pacifista, mas eu peço que você não responda, porque isso não será bom para vocês. Por favor, não responda. Só que essa mulher, ela está púquita com algumas coisas que aconteceram. O que que ela faz? Ela responde. Estamos ansiosos, não conseguimos nos salvar, por favor, venham até nós. Aí, Will, passam anos, anos e anos e anos. Alguns cientistas simplesmente começam a desviver. Vamos falar assim, né? Uhum. Começam a desviver. E começa a acontecer umas paradas estranhas lá e tal. Até que eles descobrem que essa raça está realmente vindo. E aí é engraçado porque eles têm. Olha a premissa da parada. Eles estão vindo, eles mantêm contato com uma galera que fez meio que um culto. Tipo, se formou um culto em volta disso. Tipo, eles conseguem falar mesmo com o pessoal. E eles começam a aprender como que é a raça humana. E nesse aprendizado, eles descobrem que a raça humana mente. Eles não entendem o conceito de mentira. Eles não entendem o conceito de mentira. Eles não entendem o porquê o ser humano não tem medo de algumas coisas. Quando eles entendem o conceito de mentira, eles descobrem que. E olha que loucura! Sabe como eles descobrem o conceito de mentira? Alguém mente pra eles. Não, o cara tava contando a história da Chapeuzinho Vermelho pra eles. Aí eles falam: tá, mas por que que o lobo tá se vestindo de vovó, sendo que ele não é vovó, ele é o lobo? Aí o cara fala: não, ele tá se disfarçando de vovó pra conseguir pegar a Chapeuzinho Vermelho. Aí ela, mas a Chapeuzinho Vermelho não viu que era o lobo? Não, porque ele tava disfarçado de lobo. Ah, então por quê? Aí o cara explica: ele tava mentindo, tava fingindo, tal, não sei o quê. E no final eles falam: então. Aí eles, mas eu não consigo entender por que que isso aconteceu. Aí o cara fala: não, isso é só uma história. Aí eles, então é uma história. E o que é uma história? Aí o cara conta: é uma mentira que a gente conta. Nananana. Aí eles falam: então é uma mentira sobre o mentiroso. A história do Chapeuzinho Vermelho é uma mentira sobre o mentiroso. Uhum. Aí ele fala que sim. Aí eles falam: e vocês mentem? Você mente? Aí o cara fala: minto, é normal, às vezes a gente mente e tal. Aí eles: nós temos medo de vocês, porque vocês são mentirosos. Então agora a gente vai esmagar vocês como insetos. Tipo assim, eles entenderam que o ser humano, por mentir, e quando eles entenderam o conceito de mentira,
eles entenderam que isso Não, torna o ser sim. humano não confiável. Sim. E se o ser humano não é confiável, Eu tenho não que dá pra aniquilar coexistir. Tem que aniquilar. E aí, olha que foda. Aí já era, eles param de responder. Eles conseguiram criar um computador dentro de um próton, no tamanho de um próton. E esse próton, eles criaram, na verdade, dois computadores desse tamanho. E esses computadores, eles conseguiram enviar para a Terra. E eles estão vindo. Por quê? Eles têm um problema no planeta deles, que o planeta deles orbita 3 estrelas. Então, eu não vou contar essa parte do que eles enviam, tipo um videogame pra galera tentar resolver o problema deles, tal. Mas é basicamente assim, tipo, eles têm eras caóticas lá. Então, o planeta deles, enquanto ele tá passando por uma estrela, tá fazendo a volta de uma estrela que tá distante, eles têm, sei lá, 10 mil anos de estabilidade. Depois, o planeta entra numa zona que ele vai passar mais perto de outras 2 estrelas. E aí, nesse período, eles chamam de período caótico, que nesse período, praticamente quase toda a vida do planeta É morre, é dizimada. dizimada. E olha que louco, eles enviaram esses computadores, começaram a fazer algumas coisas aqui, porque o tempo de evolução do ser humano é muito rápido, porque o nosso planeta, ele condiciona isso pra gente. Então a gente tem uma atmosfera ok, a gente tem uma temperatura ok, a gente tá numa posição do Sol ok. Estamos, né? Estamos num ambiente propício para se desenvolver muito rápido. E eles não. Então eles demoraram muito mais tempo para se desenvolver do que a gente. E aí eles começam a desviver alguns cientistas, por quê? Porque eles não querem, eles vão demorar 400 anos para chegar na Terra. Quando eles chegarem na Terra, eles vão, o ser humano vai ter ultrapassado a tecnologia que eles têm. Sim. Então, o que que eles pensam? Tipo, eu tenho que Retardar eles, né? retardar a evolução do ser humano. Porque se a gente não conseguir retardar, quando a gente chegar aí, vocês vão estar mais evoluídos que a gente, e aí lascou. Então eles começam a interferir usando esses computadores. Eles começam a interferir em resultados científicos, tipo, o estudo sobre mecânica quântica começa, sabe, a... Cara, é uma série assim que, se você gosta de ficção científica, você tem que assistir. É muito boa. Tem uns subtramas ali que, caguei, sabe, tipo, não precisa estar ali, mas é uma série muito legal, muito Olha, boa. bem interessante. O problema dos 3 O corpos. problema dos 3 corpos. Tem algumas coisas que eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai acabar o Não, episódio falando sim. disso. Mas Mas e você? Você acredita em vida fora da Terra? Desculpa, te cortei. Não, tá certo, é porque era mais ou menos isso que a gente tava falando. O que eu vou também contar uma historinha pra você. Ah, olha o seguinte, mano, eu falo aqui, não é porque, mas é o que eu faço. Cara, eu tento procurar estudar. Estudar o máximo que eu posso sobre Boa. determinados assuntos e tal. E aí, quando a gente fala de ufologia, você usou alguns termos aí, Phil, que eles são muito importantes. Primeiro, a Terra não é um acaso cósmico. Ela está extremamente bem equilibrada para conter a nossa vida, para estarmos aqui e para cumprirmos nossas funções. Aí vai as primeiras perguntas. O que eu vim fazer aqui? Da onde que eu vim e para onde eu vou, né? Isso já são coisas que dariam um podcast todo. Aham. Só que dentro dessas questões, William, eu acredito assim, no seguinte, a figura de Deus ela tá presente em tudo e você pode usar Deus como vários nomes que se dão por aí, inclusive dentro de alguns estudos que eu tenho feito, todas as religiões elas jogam para o mesmo lugar, até a ciência vai para o mesmo lugar. E a ciência, no geral, ele usa outros nomes. O todo, a antimatéria, ou a força motriz, coisas assim. Tudo funciona dentro dessa mecânica. E aí, por exemplo, nessa mecânica expansiva, vamos colocar o seguinte:
Como eu acho que eu tinha comentado, o universo observável, ele tem milhões de anos de existência. Observável. Uhum. Então, por exemplo, o homem desenvolveu uma capacidade de observar o universo. Ele consegue olhar, tipo, 12 milhões de anos lá na frente, entendeu? Essa é a capacidade. E o que ele não conseguiu observar. Então, isso tudo está dentro de um campo que a gente não conhece, né? Então, vamos colocar dentro da figura de Deus. Um Deus criador que criou o universo, todas as coisas lá. Tá, pra quê? Por quê e de qual motivo? E aí eu vou te dizer um livro que me chama a atenção. Eu não li, mas eu já vi muita coisa a respeito dele, que é um livro chamado O Livro de Urântia. E eu vou fechar com ele para te responder. O livro de Urântia, ele coloca o seguinte, que o mundo ele funciona dentro de uma seguinte dinâmica. O negócio foi o seguinte, um cara tava dormindo, e aí quando ele dormia, ele sonhava e falava coisas. E aí a esposa dele contratou um psiquiatra para ver o que ele falava. Ele, segundo o sonho dele, ele estava recebendo uma visitação de seres mais evoluídos de outros lugares. E aí ele estava definindo como que a humanidade era e o porquê que a humanidade estava aqui. E então assim, esse livro ele fala um pouco sobre espiritualidade de um caso real, que foi tudo documentado. Esse livro é um compacto de todas as sessões que o cara dormia, os terapeutas ficavam lá anotando o que ele falava. E mescla essa parte de religião e a parte também de vários mundos, né? E aí um dos pontos centrais é que esse mundo nosso é um mundo de expiação. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para conhecer a nossa melhor versão. Se você não conseguir alcançar, você vai voltar de novo, você vai tentar e você vai procurando evoluir de pontos em pontos. Segundo aí esse livro, uh, Deus, no caso, sempre mandaria alguém para ajudar essa galera. No caso foi Jesus, só que os caras matou ele. Entendi. E aí, depois de tempos, vem mais um outro. Pá. Então, assim, eu não vou abordar ele todo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que os outros planetas mais desenvolvidos também mandariam representantes para esse planeta. Cara, você tá entrando aí no livro dos Mormons. Não, então, mas é interessante. Eu acho que deve ter uma Entendi. ramificação. Uhum. Eu vou falar que eu acredito. Não é o que eu tô dizendo. Ah, não, sim, não. Que é uma exploração interessante. Uhum. Porque, de fato, eu acho que tem muito hollywoodização com esse fato de vidas extraterrestres. Sim. Mas que nós não estamos sozinhos no universo, eu tenho plena certeza. Isso daí eu Agora, também tenho. se os nossos vizinhos celestes eles têm a mesma fisionomia ou aspecto que nós Ou imaginamos, intenções, né? aí eu também não sei. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que quando esse contato acontecer, se acontecer e se for no nosso tempo, não vai ser nada como o Hollywood pensa. Eu acho que as pessoas vão saber reagir a esse tipo de situação. Eu espero que se nós encontrarmos Até um porque dia esse tipo de... o ser mais nocivo somos nós. Exato, aqui. não, é isso que eu ia falar agora. Tipo assim, eu espero que se a gente encontrar algum dia, não seja nem um pouco parecido com a gente, porque nós somos uma raça hostil. Isso é fato, né? Então, assim, se nós... E a história sempre vai se repetir, né? Quando os colonizadores chegaram e viram que os povos originários eram semelhantes, só tinham a cor da pele ou algumas outras partes da fisionomia um pouco diferente, o que aconteceu? A história não foi muito legal. Mas, enfim, eu acho que a gente já pode encerrar, já devagamos muito aqui. O papo foi muito legal, cara. Eu acho que são os episódios que a gente consegue mais viajar e elaborar um pouco mais as nossas virtudes na comunicação. E, cara, hoje a gente inverteu os papéis, então eu fiz o desenho do Will, que não está aparecendo com o Will, mas eu sinto muito, viu, Will? Desculpa, cara. Tentei o meu melhor, viu, cara? Com certeza. Tá. Esse cara tá... O nariz exagerou. Mas ficou eu bom. Lembrei do seu conselho. E olha só, ganhei um também. Exagerei Aqui, ó. Cara, artista, né? Outros 500.
Mas. E pra encerrar, cara, eu só queria deixar aqui foi uma notícia que eu separei bem. Aquele ator Eric Dane, não sei se você já ouviu falar dele, que fez Grey's Anatomy, acho que fez Euphoria também. Ele faleceu ontem, né? E é doido porque ele deixou as últimas palavras dele. Ele deixou em meio que um mini documentário na Netflix. E ele Sim. pediu pra liberar só depois que ele falecesse, né? Então é bem doido, é bem triste também. Ele tinha um tipo de esclerose lá rara que não lembro qual que era, mas infelizmente ele Doenças faleceu aí. degenerativas, né? Degenerativo, sim. Mas é isso, eu acho que a vida, ela é, mano, ela é maravilhosa. É que Sim. nem o Phil falou, olha só, a gente vive numa atmosfera ótima, nosso desenvolvimento é perfeito. Então, assim, em meio a todas essas coisas que a gente discutiu com muita vontade de esclarecer a mente das pessoas e que as pessoas acordem, mano, entenda uma Sim. coisa, é tudo muito bom, é tudo muito ótimo, a vida é maravilhosa. O que Só é que a você- vida? A vida é Só que maravilhosa. você tem que entender que também nesse planeta a gente coexiste com outros seres que Sim. não são tão Tão bacanas bons. assim. E esses caras, fuja de semelhantes a ele e não É isso. seja esses caras. Então, pra encerrar, tenha consciência de classe, entenda o poder que as pessoas têm e questione e tente ser a sua melhor versão. Tá? Seja Não é gente papo boa. coach não, né? Não é Não, papo coach nem nada. Tenta ser, cara, a melhor versão de você. Se todo mundo tentar ser a melhor versão de si mesmo, acho que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Certo, ô Will? Como que o pessoal encontra a gente? elas encontram aqui, ó, nas redes sociais, ó. Eu tô do Certo. lado do entrevistado, ó, bem aqui, ó. @menteapodcast podcast em todas as redes. E Todas as nos redes. ajude a crescer. Nós estamos crescendo, né? Exato, estamos Estamos crescendo. crescendo. E vai vir um boom aí daqui uns tempinhos aí, novidades que, enfim, tem que chamar o Will na chincha pra gente resolver algumas questões aí da reunião de negócios. Tô brincando. É isso, pessoal. Obrigado pra você que acompanhou a gente até aqui. Desculpa mais uma vez a coriza, eu tô fanho pra caramba. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui. Mas é isso. Semana que vem a gente tá aí com mais um episódio. Com um convidado semana que vem. E é isso, né, Will? Temos um episódio, então. Temos um episódio, fechou. Fechou. Valeu, Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. E ó, gostei do meu desenho, hein? Valeu, Will. Você já ouviu falar do livro de Urântia? Nunca ouvi falar, cara, desse livro. Mano, é uma Urântia. viagem total. Você foi falando aí, eu comecei a lembrar do livro dos Mormons, que é nessa pegada, você já ouviu falar? Não.